Olá, eu sou Vitória Risselli, estudante de Mecatrônica 5 de IFPE Campus Caruaru, e eu irei introduzir vocês ao tema da videoaula, que é fábrica de arco-íris. Mas o que é um arco-íris? Eu tenho certeza que vocês já viram ou já ouviram histórias sobre arco-íris. Seja na mitologia grega, onde a deusa Íris caminhava sobre o céu através do arco, seja na Bíblia, onde Deus coloca um arco-íris no céu como prova de um testemunho que nunca mais iria destruir a terra, seja na mitologia irlandesa, onde no final do arco-íris tem um pote de ouro. Mas na verdade, a formação do arco-íris não tem nada a ver com mágica ou mitologia, é pura física. O arco-íris é resultado de refração e reflexão da luz. Tem duas coisas fundamentais para a formação do arco-íris: gotículas de água e luz branca. Quando a luz entra na gota de água, ela é refratada e refletida parcialmente na parte de trás da gota. Quando essa luz deixa a gota, as ondas são refratadas em diferentes ângulos, assim formando espectros de cores diferentes, como a gente vê do vermelho até o violeta. Olá, meu nome é Rayane Reis e hoje eu irei explicar como ocorreu a descoberta do estudo das cores, conhecido como óptica, e claro, quem foi que descobriu. Isaac Newton foi um dos maiores físicos já conhecidos pelo mundo, e seus cálculos e teorias são usados até hoje para explicar a realidade. Dentre os conhecimentos trazidos por ele, hoje estudaremos um em específico, a óptica. O modo como essa descoberta ocorreu foi um tanto quanto inusitado. Enquanto estava na casa de campos de sua mãe, Newton decidiu furar a sua cortina, e de lá ele percebeu que saiu um feixe branco de luz. Então, ele posicionou um prisma que já estava sob sua posse para poder incidir a luz branca sobre o prisma. Foi aí então que ele reparou que aquela luz que anteriormente era branca, ao passar pelo prisma estava sendo projetada numa parede oposta e se manifestava como uma mancha alongada, que ia da cor vermelha até a violeta. Newton relatou que, apesar de ter sido muito agradável ver todas aquelas cores fortes e vivas, precisou avaliar a situação com muito cuidado. Não demorou muito para que Newton fosse capaz de perceber que a luz branca era a junção de todas as luzes de cores visíveis, e que o prisma estava apenas separando os componentes que anteriormente eram unificados. Porém, para ter certeza disso, ele fez dois testes principais. O seu primeiro teste consistia em fazer um feixe de luz branca incidir sobre o primeiro prisma, e então a refração desse primeiro prisma ser incidida sobre o segundo prisma, que estava em posição invertida. Ao fazer isso, ele percebeu que o segundo prisma conseguiu juntar novamente os componentes de luzes, o que gerou uma luz branca. Como o segundo teste garantia, Newton refletiu a luz dispersada sobre um cartão com um furo, ajustando a posição do furo e deixando que apenas um componente de luz passasse, por exemplo, a vermelha. Ele fez esse feixe incidir sobre o segundo prisma e reparou que, apesar de ter uma refração, a luz não entrava em decomposição e continuava somente vermelha. Newton foi o primeiro a reconhecer que a luz branca do Sol, na verdade, é a composição de todas as luzes do aspecto visível, e essa separação de luz é chamada de dispersão. Para deixar ainda mais evidente o que a sua teoria quis comprovar, eu vou deixar aqui uma frase de Newton que eu acredito que vai esclarecer muito o pensamento. Olá, eu sou Vitor Silva e eu irei dar início à explicação do nosso experimento. O nosso trabalho tem relação direta com o campo da física da óptica, que estuda o comportamento da luz e seus fenômenos, tais como reflexão, refração e absorção. Para iniciar a explicação, eu irei primeiramente definir os principais fenômenos da luz, a iniciar pela reflexão. A reflexão é o motivo pelo qual nós podemos enxergar a maioria dos objetos ao nosso redor, nesse caso, aqueles que não são fontes primárias de luz. Se trata de quando um raio de luz incide sobre um corpo e esse corpo reflete esse raio. Para o caso de nós enxergarmos, quando esse raio é refletido, ele vem para os nossos olhos. Ela pode se apresentar de maneira regular, que é quando a superfície é lisa ou polida, e nós podemos ver um reflexo sobre a superfície do corpo. Ou ela pode se apresentar de maneira difusa, que é quando a superfície é áspera e reflete os raios de luz de maneira irregular. A refração se dá pela transgressão da luz através de dois meios diferentes. O segundo fenômeno é a refração.
ela se dá pela transgressão da luz através de dois meios diferentes. Ela acontece porque quando a luz atravessa, ela sofre uma alteração na sua velocidade, o que acarreta na alteração da angulação do seu movimento. O terceiro é a absorção. A absorção é o fenômeno que se trata do comportamento da luz ao incidir sobre uma superfície de diferente cor. Essas cores ocorrem por causa das diferentes combinações atômicas que aquele material pode possuir, o que faz com que ele absorva ou reflita certos tipos de frequência. Esse material pode refletir a cor correspondente, pode refletir a maior parte, que é o caso da cor branca, ou ele pode absorver a maior parte, que é o caso da cor preta. Olá, meu nome é Raquel Ferreira e eu darei continuidade à explicação previamente introduzida pelo meu colega. O arco-íris é um dos fenômenos mais interessantes e fundamentais para o entendimento da óptica, mas mesmo assim, não é necessário um conhecimento muito abrangente dessa área para entendê-lo completamente. A dispersão, ou fenômeno de decomposição da luz branca do arco-íris, acontece porque uma vez que a faixa de luz atravessa uma superfície transparente, como o vidro ou, nesse caso, a água, cada cor irá se apresentar com um índice de refração diferente, o que vai levar ao deslocamento das cores entre si, baseado na sua velocidade de propagação e, consequentemente, ao deslocamento no ângulo de cada espectro. O nosso experimento é um perfeito exemplo de dispersão, e assim como Isaac Newton utilizou um prisma de vidro maciço, a água, aqui nesse caso, servirá com o mesmo propósito, porque uma vez que a luz atravessa a água, ela sofre dispersão causada pela refração, e cada faixa de cor gerada será refletida pelo espelho que está submerso. Ao ser refletida para fora da água, a luz será refratada novamente, gerando diversos tons de cores que incidirão sobre o espelho. Se a superfície pela qual a luz foi duplamente refratada estiver mais próxima do recipiente, será possível ver uma faixa de componente majoritariamente branco com uma pequena parte colorida, e se ela estiver mais distante, será possível ver o arco-íris completo. Olá, meu nome é Gerson e nesse experimento iremos colocar em prática a teoria aprendida anteriormente. Meu nome é Yuri Vital e eu vou fazer a montagem do nosso experimento. Para fazer esse experimento, utilizaremos uma cartolina, mas pode ser qualquer tipo de papel claro, podendo ser papel manteiga ou uma folha de ofício. Também utilizaremos um recipiente que tenha a ver com o tamanho do espelho, para que assim o espelho caiba de forma adequada dentro do recipiente, e também precisaremos de água. Agora, para a nossa montagem, nós vamos precisar encher a bacia com água até um ponto em que fique quase na metade do espelho. E quando nós colocarmos luz aqui, sendo uma lanterna ou a própria luz do sol, e quando nós virmos esse reflexo no anteparo aqui, nós veremos um arco-íris. Será a divisão da luz branca nas cores do arco-íris. Agora iremos nos locomover para um lugar com maior incidência solar para melhor resultado do experimento. Aqui nós podemos ver o resultado. Abaixo aqui. Olha, nós podemos ver que a luz do sol refletiu no espelho, passou pela água e foi dividida. E nós podemos ver ainda uma faixa branca, porque nessa distância a luz do sol ainda não conseguiu se dividir completamente. Mas se nós formos nos afastando, nós vamos ver que cada vez mais as cores ficam mais vivas, ficam maiores e já não existe mais a presença de luz branca. É isso. Oi, eu sou Arthur Luiz e agora vou dar início à apresentação de algumas questões sobre o assunto. Primeira, selecione a alternativa que substitui corretamente os números entre parênteses no parágrafo abaixo, na ordem que eles aparecem. As cores que compõem a luz branca podem ser visualizadas como feixe de luz ao atravessar um prisma de vidro, sofre 1, separando-se nas cores do espectro visível. A luz de cor 2 é a menos desviada de sua direção de incidência, e a de cor 3 é a mais desviada de sua direção de incidência. No ponto 1, onde diz as cores que compõem a luz branca podem ser visualizadas quando feixe de luz ao atravessar um prisma sofre, sabemos que o fenômeno que a luz branca sofre ao atravessar um prisma é a dispersão. Ela se dispersa nas 7 cores que conhecemos. No ponto 2, onde diz
diz, a luz de cor 2 é menos desviada por conta de sua frequência mais baixa. A luz de cor vermelha, ao incidir sobre um prisma, é a que menos se desvia de seu caminho de incidência. E a de cor 3 é a mais desviada. A luz que tem uma maior frequência e mais se desvia quando atinge um prisma é a luz de cor violeta. Portanto, a ordem certa é 1, dispersão, 2, vermelha e 3, violeta. Alternativa A. E a segunda questão agora, um fenômeno que ocorre em dias chuvosos é a formação do arco-íris. Considere as afirmações abaixo. 1. As cores do arco-íris surgem devido ao fenômeno da reflexão da luz nas gotículas de chuva. 2. As cores do arco-íris são próprias das gotículas de água, não dependendo da luz incidente. E 3. As cores do arco-íris surgem devido ao fenômeno da dispersão da luz que ocorre com a incidência da luz solar em gotículas de água. Com relação às afirmações, podemos dizer que A. Todas são corretas, B. Nenhuma é correta, C. Apenas uma é correta, D. Apenas 2 é correta e E. Apenas 3 é correta. A afirmação 1 diz que as cores do arco-íris surgem devido ao fenômeno da reflexão da luz nas gotículas. Mas sabemos que, ao incidir sobre gotículas de água, a luz branca age do mesmo jeito que age quando incide sobre um prisma. Ou seja, a luz sofre dispersão, dando origem a 7 cores. Portanto, a 2. As cores do arco-íris são próprias das gotículas de água, não dependem da luz incidente. Com base na primeira afirmação, sabemos que as cores do arco-íris surgem quando a luz branca se dispersa ao encontrar a gotícula de água. Portanto, a afirmativa 2 também está incorreta. E a afirmativa 3 diz que as cores do arco-íris surgem devido ao fenômeno de dispersão de luz que ocorre com a incidência da luz solar, que é, como sabemos, como realmente acontece. A luz branca incide sobre as gotículas de água, se dispersa dando origem às 7 cores de arco-íris. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Apenas 3 é correta. Meu nome é Vinícius Marques e eu vou apresentar uma questão sobre ótica. Essa questão que está aparecendo aqui, ela fala sobre vários feixes paralelos incidindo na superfície S e os raios correspondentes a essa incidência. Essa questão ela pergunta qual é o evento óptico que está acontecendo na questão. A letra A fala de dispersão. A dispersão é a incidência de raios de luz e a sua dispersão em diferentes frequências. A letra B, reflexão difusa, é quando feixes paralelos são incididos em uma superfície e os feixes correspondentes elas saem em angulações e em direções diferentes. A letra C, refração, que é o que vai ser explicado no experimento que já fizemos. Letra D, difração, que é o desvio de raios em torno de um obstáculo, de feixes de luz. E a letra E, reflexão regular, que diferente da reflexão difusa, é quando feixes paralelos são incididos na superfície e a angulação delas continua o mesmo, eles continuam paralelos. Conseguimos perceber que, pela questão, os feixes não continuam paralelos, eles obtêm angulações e direções diferentes. Portanto, podemos concluir que a superfície não é polida, ou seja, a reflexão é difusa, letra B. Meu nome é Eduardo Maximus e eu vou resolver uma questão da Universidade Estadual de Londrina, lá do Paraná. A questão diz assim: a partir do século XVIII, iniciando com um pensador, Robert Grosseteste, o estudo em óptica avançaram sistemática e positivamente, dando origem às explicações científicas a respeito das produções de fenômenos e imagens, como é o caso do estudo sobre arco-íris e as lentes. Sobre o fenômeno da formação de arco-íris, considere as afirmativas a seguir. Aí dão 4 afirmativas. Primeiro, o arco-íris primário é causado por uma refração e uma reflexão dos raios de sol nas gotas de chuva. Segundo, o arco-íris aparece quando os raios de luz branca incidem em gotículas de águas presentes no ar e pode ocorrer naturalmente ou ser produzido artificialmente. Terceiro, o fenômeno arco-íris é decorrente do processo de difração da luz branca nas gotas de chuva. E quarto, a dispersão dos raios de luz branca é responsável pelo espectro de luzes coloridas que aparecem, por exemplo, pela passagem dessa luz por gotículas d'água. Então vamos lá, ele dá algumas alternativas aqui, mas vamos ver qual é verdadeiro e qual é falso. O primeiro, ele fala que o arco-íris é um fenômeno primário e ocorre pela refração e uma reflexão. O arco-íris não é um fenômeno primário. O fenômeno primário são aqueles fenômenos que emitem luz. Todas as coisas que não emitem luz e a gente consegue ver são fenômenos secundários.
E segundo, o arco-íris é só um fenômeno de refração, não de reflexão. Se fosse de reflexão, a gente conseguiria ver luz branca do arco-íris, o que não acontece. O segundo, o arco-íris aparece quando os raios de luz branca incidem em gotículas de água presente no ar, pode ocorrer naturalmente ou ser produzido artificialmente. Sim, o arco-íris, dependendo da questão da umidade e do clima, no caso, da umidade, e quando o sol, o clima não está nublado e tal, pode aparecer um arco-íris. Terceiro, o fenômeno arco-íris é decorrente do processo de difração da luz branca nas gotas de chuva. Como a gente já disse, é de refração, não de difração. Difração é outra coisa completamente diferente que a gente vai ver, que vocês vão ver em ondulatória, certo? É relacionado com ondas. E quarto, a dispersão dos raios de luz branca é responsável pelo espectro de luzes coloridas que aparecem, por exemplo, pela passagem dessa luz por gotículas d'água, que é verdadeiro. Pode também ser ocorrido com um prisma, feixe de luz retos, batendo num prisma e saindo na outra ponta. Você vai ver que os raios de luz desviam, não segue a mesma direção do feixe branco e separa as cores. Pode acontecer com prisma, acontece com gotículas d'água e acontece no arco-íris. E justamente o arco-íris é esse fenômeno de separar a luz branca em várias outras luzes, de outras cores de luzes.